Olá, boa tarde. Meu nome é Pedro Scheid. Eu me formei em Medicina na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre em 2013. Fiz minha especialização, minha residência em oftalmologia no Hospital Conceição e minha especialização em glaucoma neste mesmo hospital. Seja bem-vindo ao canal da Oftalmologia Integrada. O assunto hoje é diabetes e glaucoma, né? Diabetes é uma doença muito comum, assim como o glaucoma. O diabetes, por ser uma doença sistêmica, acaba que também tem suas consequências oculares. E quem tem diabetes acaba tendo um fator de risco, né? Uma associação positiva para ter o glaucoma também. Então, por isso a importância desses dois assuntos, para que a gente sempre esteja atento no exame do paciente diabético, né, na avaliação oftalmológica, ver a questão do glaucoma também, porque esse paciente tem mais chance de desenvolvê-la. De que forma a diabetes pode acabar como consequência causando glaucoma? Basicamente de duas formas. O glaucoma ele pode ter uma associação positiva com o aumento da pressão intraocular, né? Muitos estudos já mostram essa associação positiva, por mecanismos ainda não muito bem conhecidos, como desequilíbrio hiperosmolar, hipóxia tecidual, causando um desequilíbrio entre a produção de humor aquoso e sua drenagem, aumentando a chance de desenvolver o glaucoma primário, né, que é o glaucoma, né, mais usual na população. Mas também tem o glaucoma secundário, que é um glaucoma que tem uma consequência muito mais grave, que são os casos mais graves de diabetes de longo prazo que não são controlados, que causam uma cascata, uma consequência inflamatória de longo prazo, ocasionando um desequilíbrio muito grande na pressão intraocular e podendo causar consequências graves nesse tipo de glaucoma. O glaucoma secundário relacionado à diabetes, a gente pode também chamar de glaucoma neovascular, que é uma situação de difícil manejo, mas que sempre tem que ser tratado, tem que ser avaliado nas consultas rotineiras do exame oftalmológico. Lembrando que o glaucoma neovascular é uma situação terminal no glaucoma do paciente. Se chegou nesse ponto, é porque foi negligenciado muito tempo de tratamento de diabetes. Em média, digamos assim, uns 10 anos de diabetes mal controlada. O que é diabetes mal controlada? É toda diabetes que não tem o exame de hemoglobina glicada dentro do seu alvo. Dependendo da referência, abaixo de 6,5, 7, é o nosso alvo. Acima de 8, já a chance já aumenta sobremaneira de ter suas consequências. E nesse caso de glaucoma específico, foi muito tempo negligenciado esse tratamento. Portanto, é sempre importante o paciente diabético não perder tempo no tratamento. Nunca é tarde para começar, então é sempre bom a gente fazer esse tipo de avaliação para que a gente não chegue nesse ponto, né, de complicação ocular. Porque quando chega no ponto de um glaucoma neovascular no olho, a situação já é bem grave e a perda de visão ela é iminente e muitas vezes irreversível. Resumindo, paciente diabético vai ter glaucoma ou não vai? Então, na maioria dos casos não vai, tá? Então, como já tinha frisado, o exame da hemoglobina glicada é muito importante. A hemoglobina glicada estando no alvo, a chance de ter glaucoma é a mesma de um indivíduo sem diabetes. Se tu tens uma hemoglobina glicada dentro do alvo, a tua chance é a mesma de um indivíduo sem diabetes, tá? Mas se tua diabetes está fora do alvo, está descontrolada, o exame oftalmológico é mandatório. Então, através desse exame, nós vamos fazer medidas da pressão intraocular, exame fundoscópico e pedir os exames complementares rotineiros da parte do glaucoma, que é o campo de visão, a paquimetria, o OCT. Tudo isso são ferramentas que a gente vai avaliar, né, a chance de tu ter o glaucoma ou não. Vai depender do controle da diabetes. Então, se tu tem diabetes e está controlada, tu pode ficar mais tranquilo. Mas se a tua diabetes não está controlada, a tua chance aumenta sobremaneira. Por isso a importância do exame oftalmológico. Lembrando que não dá sinal, nem sintoma. Não adianta esperar alguma coisa acontecer para descobrir. Então, para saber se tu está desenvolvendo glaucoma no estágio inicial ou não, só com o exame oftalmológico. O olho não vai doer, o olho não vai arder, o olho não vai coçar, não vai acontecer nada. Na imensa maioria dos casos, a pressão pode estar aumentando e tu nem viu, nem reparou.
Então, essa é a importância do exame oftalmológico periódico. O oftalmologista vai medir a pressão, vai saber se ela está boa, e mesmo estando boa, às vezes, a pressão numa determinada consulta, pode ser que em alguns momentos ela possa oscilar para cima e ir causando o glaucoma sem a gente perceber. Isso é muito importante. O glaucoma não dá sinal. Na imensa maioria dos casos, é silenciosa e exige uma consulta rotineira para a gente saber se ela está desenvolvendo ou não. Paciente diabético, além do glaucoma, pode ter outras consequências oculares? Sim, pode. Aumenta muito a chance de catarata e aumenta a chance de ter retinopatia diabética. Lembrando que a retinopatia diabética pode ser um estágio inicial de um glaucoma neovascular. Então, a retinopatia diabética, quando não tratada, quando não controlada, ela pode evoluir num estágio mais grave, que é o glaucoma neovascular. Isso porque a retina ela envia sinais químicos, que a gente chama de fatores de crescimento endotelial, que acabam fazendo novos vasos, por isso o glaucoma neovascular. Esses novos vasos, num primeiro momento, é o modo como a célula tem de se defender, mas isso acaba causando como consequência um aumento da pressão intraocular, porque esses vasos vão acabar se colocando em lugares não fisiológicos, né? No caso, a malha trabecular, causando aumento da pressão intraocular por uma deficiência na drenagem do humor aquoso, aumentando a pressão, e aí sim o olho começa a operar com pressões muito altas. E nesse caso em particular, especificamente, aí sim o olho vai dar sinal, vai dar dor, o olho vai ficar vermelho, a visão vai piorar, vai ser um quadro muito mais dramático para o paciente e muito mais difícil de tratar. Por isso, se tu tem já diagnosticado uma retinopatia diabética, é super importante tratar não só a diabetes, como também a retinopatia, através de laser ou injeção, ou os dois, ou a combinação dos dois. Em controlada a retinopatia diabética, tu vai estar, por tabela, prevenindo essa complicação grave que é o glaucoma neovascular. E como saber se tem retinopatia diabética? Muitas vezes também não vai dar sinal. É só no exame oftalmológico mesmo, fazendo a fundoscopia, o exame de angiografia e o OCT. Então, mais uma importância de manter o paciente diabético no consultório do oftalmologista. Bom, e como saber se a minha diabetes está bem controlada ou não? Então, se fala muito no exame de glicose, de glicemia no sangue, ou até mesmo do HGT, né? Mas esse não é o exame mais confiável. O exame mais confiável é o exame da hemoglobina glicada, que vai te dar uma média de 3 meses de como está essa glicose no sangue, certo? Então, se tu tem uma hemoglobina glicada no alvo, a tua chance de desenvolver retinopatia diabética ou glaucoma neovascular diminui sobremaneira. Então, essa é a importância dos exames periódicos, da parte do diabetes. O exame mais importante para saber se a tua diabetes está bem controlada ou não é o exame da hemoglobina glicada, tá? Se a tua hemoglobina glicada está dentro do alvo, significa que nos últimos 3 meses a tua glicose no sangue está em valores fisiológicos, está em valores não patológicos. Significa que tu passou 3 meses com uma glicose que não está te causando maiores problemas. Umas referências botam como alvo uma hemoglobina glicada de 7, outras de 6,5, enfim. Estando dentro do alvo, já é um bom prognóstico. Não é porque tu cicatriza bem, não é porque tu fez um machucado, se curou, que a tua diabetes está bem controlada. Esses fatores, eles não têm uma relevância clínica tão importante quanto o exame da hemoglobina glicada. Então, mantendo ela dentro do alvo é o que interessa. O paciente que está com a visão ruim, está com baixa de visão, e tem catarata, glaucoma e a retinopatia diabética, ele fica confuso. Como é que eu vou saber de quem é a culpa? Não tem como saber, a não ser comparecendo de novo à consulta e fazendo todo o estadiamento do glaucoma, da catarata e da retinopatia diabética. Isso a gente consegue ver na fundoscopia, no exame da pressão intraocular e nos exames complementares, como o campo de visão. Se o paciente chega com a retina completamente inflamada por causa da diabetes e tem uma catarata em estágio inicial e um glaucoma controlado, a gente pode pôr essa conta na retinopatia diabética. Por outro lado, se a retina está bem controlada e a pressão está nas alturas e o campo de visão já está praticamente extinto, aí a culpa é do glaucoma.
Ou se não tem retinopatia diabética importante, as pressões estão boas, os campos de visões estão estáveis e a gente faz o exame, e no exame da lâmpada de fenda a gente evidencia que a catarata já está madura, né, já está mais avançada, aí a gente pode pôr na conta da catarata. Embora muitas vezes, quando tem quadros não extremos de cada um, a gente realmente fica, às vezes, sem ter como assegurar de quem é essa culpa. Às vezes pode ser das 3 entidades, né? E só tratando e melhorando cada uma para saber como o paciente vai respondendo através dos exames. Mas é importante sempre manter as consultas em dia para ter essa diferenciação e poder saber abordar cada situação da maneira que ela deve ser feita. O paciente diabético vai ter o acompanhamento com o endocrinologista, vai ter o acompanhamento com o nutrólogo, com educadores físicos. Toda essa abordagem vai servir para tratar a parte sistêmica do paciente e, por consequência, a saúde ocular. Então, tratando bem toda essa parte geral, tu vai estar tratando bem a saúde ocular. Mas como a parte oftalmológica ela é muito específica, isso não digamos, exclui o exame oftalmológico. Então, para a gente ter a certeza de que teu olho está saudável mesmo com diabetes, pelo menos uma vez por ano nós vamos ver. Mas você vai receber a cartinha do endócrino, exame fundoscópico. Então, se teu endócrino não está te pedindo um exame de fundoscopia de um oftalmologista, né, desconfia. Tem que ter pelo menos uma vez ao ano essa fundoscopia em dia. Como é feito o tratamento do paciente que tem glaucoma e diabetes? É feito da mesma maneira de paciente que tem glaucoma e não tem diabetes. A gente tem as ferramentas como colírios, laser e, em alguns casos mais avançados, a gente tem a cirurgia. Lembrando que os colírios, eles podem causar alguns parefeitos, né? Olho vermelho, né? Ardência, às vezes uma sensação metálica, né? Um gosto metálico. São parefeitos dos colírios, não quer dizer que o teu olho esteja piorando, digamos, é um efeito colateral. Então é super importante o paciente ter a confiança no seu oftalmologista, porque, como eu falei antes, o glaucoma não dá nenhum sinal nem sintoma, na imensa maioria dos casos. Então o paciente que está ali, estava com a visão boa, não estava se queixando de nada e foi detectado uma pressão alta, um glaucoma inicial e o paciente não tinha queixa nenhuma, e começou a usar colírio, aí o olho começou a incomodar, porque o colírio é caro, o olho pode ficar vermelho um pouco, pode dar alguns parefeitos, não significa que o olho esteja piorando do ponto de vista do glaucoma, significa que sejam alguns efeitos colaterais dos colírios e que ele não deve ser abandonado, ele deve ser manejado. Na consulta com o oftalmologista, a gente acaba, né, cada paciente vai acabar se adaptando melhor com algum tipo de colírio ou tratamento. Mas é importante não abandonar o tratamento quando tu sentir alguma coisa ruim no olho. Não quer dizer que o glaucoma esteja piorando, certo? Então, muito importante frisar que boa parte dos pacientes acabam não aderindo ao tratamento. Por uma razão que eu já comentei, por exemplo, o colírio muitas vezes é caro, né? Pode custar às vezes 150, 200 reais. E um olho que estava calmo, um olho que não tinha sintoma, como o glaucoma na maioria das vezes se apresenta, começa a apresentar efeitos colaterais. Então, ardência, olho vermelho, pode dar uma sensação de gosto metálico e pode dar outros efeitos colaterais que tu não tinha antes e começou a ter depois do colírio. Então, boa parte, um estudo mostrou que até 2/3 dos pacientes acabam abandonando esse tratamento. Mas isso pode ter alguma consequência lá na frente. Não te preocupa, se o colírio está incomodando o teu olho, marca a consulta, a gente vai achar uma alternativa de um colírio que vai te adaptar melhor. Mas não abandona antes de fazer uma nova consulta, porque isso pode ter consequências. A pressão pode aumentar e tu pode não sentir nada. A pressão pode estar nas alturas e tu pode não estar sentindo nada, mesmo sem o uso do colírio. Então, essa parte de ter essa relação paciente-médico é super importante para que a gente consiga acompanhar e para manter uma aderência ao tratamento. A gente sabe que o paciente, né, tem suas dificuldades, que pode incomodar, mas é sempre importante ter o respaldo do oftalmologista na melhor escolha do colírio
a gente acaba achando uma alternativa que acabe se adaptando, né, à realidade do paciente sem causar consequências visuais a longo prazo. O paciente diabético que tem glaucoma e precisa de cirurgia, tá? Aumentam as chances da cirurgia não ser bem sucedida. Não quer dizer que ela não precise ser feita ou que não deva ser feita. Se tem indicação cirúrgica, ela deve ser feita, assim como o controle da diabetes. Então, manter uma diabetes controlada, com a glicose controlada, com a hemoglobina glicada no seu alvo, aumentam sobremaneira as chances de sucesso cirúrgico, né? A gente sabe que o paciente que tem diabetes fora do controle é um paciente que inflama mais. E a cirurgia de glaucoma é super importante que pós-operatório seja um pós-operatório mais limpo possível de inflamações para que a cirurgia funcione, né? Então, paciente diabético que tem glaucoma e precisa operar, tem que operar e tem que controlar a diabetes, mandatório. Isso vai aumentar muito as chances de sucesso cirúrgico. Eu tenho diabetes e tenho glaucoma. Eu vou ter que usar colírio para o resto da vida? Vai. Na verdade, não necessariamente colírio. Tu vai ter que acompanhar ou tratar para o resto da vida, visto que o glaucoma é uma doença que não existe uma cura, né? Embora existe controle e tratamento. Então, iniciado o tratamento com colírio, tu vai usar ele até a segunda ordem. Não vai interromper esse tratamento sob pena de perder a visão de forma irreversível. Então, tu já estabelece uma rotina, tu te acostuma com o colírio. Geralmente os colírios são usados ou de 12 em 12 ou à noite. Então, é muito comum o paciente deixar já o frasco de colírio na cabeceira, né? Ou adquirir uma rotina, um hábito. Acordou, já pinga o colírio na hora de acordar. Daí, no fim da tarde, passadas 12 horas, já lembra de colocar. Alguns botam despertador no celular, outros já criam um hábito de vida que nem precisam mais de despertador, criou esse modus operandi. Mas é importante tu inserir esse tratamento na tua rotina, no teu hábito, para que isso seja natural, porque tu vai tratar até a segunda ordem, então é algo que vai fazer parte da tua vida. Então é importante inserir esse comportamento, né, para que a gente não deixe, né, a pressão subir por não aderência ao tratamento.